Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite, ainda quente, mesmo que tenha chovido durante o dia, já com a presença do presidente Lula discursando na esquina democrática. Nosso Cadeira Cativa vai até às 8 da noite. E o Internacional foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Sub-20. Foi eliminado nos pênaltis, uma lástima, porque o Internacional teve que encarar ontem aquela chuvarada, queria jogo ontem mesmo. O problema, acho que o árbitro deve ter pensado que também os pênaltis haveria alguma complicação pela área molhada e tal, e estava se encaminhando para o 1-1. De qualquer forma, o Internacional hoje segurou em termos. O São Paulo não houve sufoco de parte a parte. Eu assisti os últimos minutos, os que restaram de ontem para hoje. São Paulo foi um pouquinho melhor que o Internacional e nos pênaltis ganhou por 1 gol de diferença, já que o goleiro colorado mais uma vez pegou um pênalti, o último batido na série de 5 pelo São Paulo. E nos intercalados, o Internacional acertou, o São Paulo acertou, o Inter acertou, o São Paulo acertou, e no terceiro o Inter errou e o São Paulo converteu. São Paulo está na final, vai jogar na quinta-feira contra o Flamengo, 10 horas da manhã, dia do aniversário de São Paulo. E quem ganhar dos dois vai se igualar ao Internacional, um dado curioso, nas 4 conquistas que tem o Colorado da Copa São Paulo. Antigamente era a Copa de Juniores, né? E o Internacional ganhou 3 na década de 70 e ganhou o último em 1998. Paulo Rogério Amoretti era o presidente do Internacional, Odair jogava no Inter, Clayton jogava no Inter e o técnico era Guto Ferreira. Então o Internacional agora está há exatos 20 anos sem ganhar a competição. Essa é a parte ruim da notícia. Em termos de parte boa, para regozijo dos colorados, o Internacional é o único clube gaúcho que ganhou títulos em São Paulo, né, para a alegria dos colorados. O Internacional ganhou 4 títulos, o Grêmio ainda não ganhou, e nenhum outro clube gaúcho levantou o troféu. Está cada vez mais difícil, né? São 128 clubes, mesmo que se repita muitas vezes a conquista por parte do Corinthians, por exemplo, mas com 128 clubes não é fácil. Vejo que o Palmeiras sobrou para a Portuguesa, que encarou bem também o Flamengo, e a Portuguesa não tem nem série entre os profissionais. Está aí chulhando fazer leilão do Canindé para arrumar um dinheiro, para colocar as coisas em ordem, para pelo menos ter minimamente condições de se sustentar. Estamos recebendo aqui, da ponta de lá para cá, Rodrigo Pelaipe. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? O sobrenome já é uma confissão, é o filho do Paulo Pelaipe. E acho que vai superar o pai. Ele foi outro dia lá na Rádio Grenal e deu show. Então, daqui a pouco está aí. Ele que é empresário, né? Isso, eu trabalho com empresa de software, de desenvolvimento de aplicativos, enfim. Mas futebol, né, eu cresci com isso, então é sempre bom poder falar sobre. Quer dizer, você fala sobre futebol como um curioso. Atualmente sim, né? Eu até tenho vontade de trabalhar mas acho que para isso precisa também ter bastante preparo, né? Não adianta só chegar assim, porque meu pai, por exemplo, se preparou muitos software, anos, né? Já... agora está na moda a questão de softwares e análise de estatísticas, desempenho, né? Isso na Europa já é uma prática bem antiga. Assim. Mas eu sei que o teu pai tem planos de te ver crescendo aí nessas áreas todas aí. ele... Eu acho que você vai ser o Rodrigo que foi para o Canadá, acho que vai ser por aí. Ele começou a trabalhar mais ou menos na minha idade, porque meu pai trabalhou com futebol, começou em 77. Lá no Gondoleiros? Futebol de salão ainda, 26 anos, é a idade que eu faço esse ano. Muito bem. Tá aí o Rodrigo Pelaipe, vai bem na lata, viu, Alaor Verício? Bom dia, Rec, Maurício. Bom dia, não. Bom dia lá na Grenal. Tu deve dormir de dia, tu deve ficar acordado de dia. Eu coloquei propositadamente para ver se estavas atento à minha colocação. Boa noite, Rec, boa noite, Maurício. Deve dormir de dia e acordar essa hora. Estava ouvindo o Pelaipe, já veio com esse sobrenome e já está no caminho, bem traçado. Já te deixou nervoso, já não sabe mais se é dia ou noite. Não, tranquilo. O Pelaipe jogava mais ou menos futebol salão, não era toda essa bola aí. Pelaipe jogava futebol salão? Ele era cartola. Não, mas era duro, no futebol salão era duro. Tomava no meio das canetas, era barbado.
Ele não tá aqui para reagir, né? Bom, mas Não tá com o microfone pra reagir, é fácil. E o filho não sabe, porque nessa época não estava por aqui. Eu Grande soube Pelaipe. que ele foi artilheiro quando jogava, né? Mas aí eu não Jogava. tava lá pra ver. Sabe que eu nunca jogava. falei com o Pelaipe sobre isso, se ele Jogava. jogou bola. Eu Jogava sabia. fácil. Falou. É que ele, se eu não me engano, ele jogou um tempo, mas ele quebrou, teve uma lesão no tornozelo, no pé esquerdo. Aí depois, na época, não tinha, né? Medicina que nem o futebol hoje. salão era bem mais pesado. Pelaipe né? sempre foi Bola. guerreiro, devia chegar junto, né? Dentro Sim, da quadra. Aí. Não duvido. Não duvido. Bom, Maurício, o Internacional perdeu a decisão, né? Uma decisão bastante curiosa, né, Laura? Ontem houve pressão do Não, mas dirigentes. estranho, ontem começa o jogo, num gol relâmpago de São Paulo, um buchaço, o cara meteu lá no meio da rua. E aí o Internacional não se abalou, continuou jogando um futebol bem jogado. O São Paulo dominou todo o primeiro tempo. Mas o Inter emparelhou. E aí o São Paulo perdeu algumas oportunidades. Segundo tempo o Inter volta bem melhor. Aí acaba conseguindo aquele pênalti, faz o gol do empate e está melhor no jogo. Aí para o jogo logo após que foi batido o pênalti. Aí que ele vai e volta, vai e volta. E eu particularmente já tinha essa desconfiança. Sensação, né? Não, essa desconfiança que esse título vai ficar com algum clube paulista, porque é aniversário de São Paulo e essa coisa. Não, acho que já salvaram a festa. A chegada de um paulista era fundamental. Eu acho que a Senão decisão... não ia ter público. E a decisão agora é o... E atropela o Flamengo. Será? Atropela o Flamengo. Apesar Não que assim, sei. né? O Flamengo Não tem um sei. baita ataque, que está jogando inclusive no time principal, mas a defesa do Flamengo é... Pois é, o Apesar que assim, né? Flamengo faz o bate e volta, né? Os jogadores da Copinha jogam também o Campeonato Carioca. Sim, alguns, eles são o time frente do Flamengo está todo jogando no time principal. Em determinado momento, 5 jogadores saíram da Copa São Paulo para sequer retornar, pensando no Campeonato Carioca. Talvez agora tenham voltado para as fases decisivas. Só eu falei há pouco, para garantir público. Não, na verdade, o Flamengo, quando joga em São Paulo, também tem público, né? Sim. E aquele jogo no Pacaembu, com os profissionais... Mas eu teve não um sei grande se os público. Não juniores não teria. Não tem o apelo, até porque teria não tanto. se tem o hábito, né? Tem O ontem... Flamengo empatou com o Aimoré, né? O Aimoré né? jogando bem. Não, ontem me surpreendeu, inclusive, que tinha uma gauchada forte do Inter lá na torcida. Tinha. Torcida, né? Mas aí é o lance do vai e volta, e um raio pega uma senhora lá e os caras voltam para jogar e decide que não. Acho que foi meio mexido. E eu vi a contrariedade da comissão do Inter, ontem, comissão técnica lá, e com toda a razão. Não podia. Já que estava ali, já tinha baixado a chuva, tinha melhorado as condições do gramado, já não estava mais trovejando. Tinha que ter terminado ontem. E naquele momento o Inter estava bem melhor e sobremaneira no emocional. Quer dizer, quando o campo passou a ter alguma condição, terminaram o jogo. É um negócio Não, e surreal. por que voltaram meia hora depois? Se era para decidir, se decidisse antes, então. Não voltasse do vestiário. Não, absurdo. Ou daqui a pouco os jogadores do Inter... Porque os jogadores do Inter voltaram e só o capitão do São Paulo voltou, né? Não, Ali deixava claro que o Inter queria jogo e o São Paulo não. Foi a grande crítica, né, que eu vi, assim, foi a questão do se era para interromper, que não voltasse do intervalo, né? É E isso aí voltou, deixou correr e foi exatamente o Inter Não, e aí, começou a porque a melhorar e aí tu parar o jogo. Não, e o lance de quando dá o pênalti pro Inter não foi batido imediatamente, não. Não. Não, teve toda a paralisação e quando voltou do intervalo era mais polo aquático do que futebol. Aí sim. Exatamente. Naquele momento não tinha condições de jogo. Só De que qualquer forma, serviu para o Internacional. É bom. Essa participação do Inter, que aliás caiu de forma invicta, né? O Inter não perdeu nessa competição. Foi eliminado nos pênaltis, mas não perdeu durante a competição. E em 2 jogos seguidos fez 8 gols. O Internacional revelou o Neto, camisa 7, que é bom jogador. O Brenner, camisa 9. O camisa 10. O 10 foi o grande jogador. Sempre foge o nome do camisa 10. E fez gol em... O atacante Brenner também. Brenner já falei. O Richard. Richard. Esse foi o ponto mais positivo na minha leitura. E foi o primeiro a bater pênalti, hoje bateu com categoria no cantinho. E ontem ele bateu aquele pênalti e bateu bem, né? Bateu bem ontem. Bateu bem. O que eu não entendi foi, claro, acabou cobrando penalidades, mas o Brenner, que era o centroavante, um dos artilheiros da equipe na competição, estava fora da lista dos 5, né? Mas acontece... Ele foi o 6º a bater pênalti. Mas acontece, Maurício, me parece o seguinte, o Brenner é um centroavante trombador, né? Ele não tem muita técnica, né? Ele é forte, é um cara aguerrido e vai para cima. Agora, a cobrança de pênalti é uma outra leitura. Agora, eu até, se o teu pai estivesse aqui, eu até ia explorar um pouquinho o Paulo Pelaipe. Eu não entendo muito esses negócios volumosos, assim, que acabam sendo, por vezes, facilitados
tem alguma coisa errada nessa negociação do Leandro Damião. Eu não sei se é porque eu sou encanzinado e eu não aceito as coisas com muita naturalidade. Esse jogador foi vendido pelo Inter por 48 milhões de reais por Santos. É um grupo de investidores, né? Aí a Comprou o Doyen passe e colocou ele no Santos. A Doyen Sports está louca para recuperar esse dinheiro. Como também tinha um pedaço do Marcelo Cirino, é uma confusão danada. Sim. E a Doyen Sports agora, mesmo tendo conhecimento que ele podia acertar com o Internacional, permitiu que ele acertasse com o Internacional. Alguma coisa a Doyen Sports vai levar em contrapartida para deixar o Leandro Damião aqui até o final de dezembro. É que tem que Não ver. são os ricos olhos do presidente nem do vice de futebol. Eu não estou dizendo que tenha Xuxo, que tenha Mexe, que tenha não sei. Mas alguma coisa essa Doyen aí vai querer em contrapartida. Não é possível que o próprio Damião disse na entrevista coletiva que eu estava ouvindo há pouco aí, que ele foi procurado por vários clubes no início do ano. Então, alguma coisa a Doyen Sports já ia começar a recuperar. E ele, para guri, já não serve mais. Daqui a pouco vai fazer 30 anos. E aí eu sei que a escassez de centroavantes é enorme, que o Internacional tem 2 centroavantes, tem mais o Joe Anderson, que foi destaque nos aspirantes, na Série B/C aqui do futebol gaúcho. O Internacional tem agora esse Brenner, né? E tem que fazer esses guris amadurecerem, precisa do Damião até o final do ano, se quer ganhar a Copa do Brasil, se quer ganhar Campeonato Brasileiro, sei lá o quê, Campeonato Gaúcho, tem que ter bala na agulha, como o Grêmio vai ter que contratar centroavante, né? O Grêmio já dei 50 nomes, não. Já dei não. A Rádio Grenal já captou 50 nomes. E tu repicaste aqui na TV. E agora aumentou a lista, né? Hoje até um cara disse, lá, que o ouvinte diz tudo, né? Eles deduzem tudo, né? Que o Grafite deu um migué dizendo que ia se aposentar porque estava vindo para o Grêmio. Mas o Grafite, coitado, o Grafite não consegue mais fazer nem gol, né? O Grafite foi muito mal na Série B, né? É que tem que ver também a questão do Damião, assim, né? Me parece que ele voltou a jogar um pouco melhor, né? No ano passado, quando voltou. E talvez no entendimento do grupo de investidores, o Inter segue sendo a melhor vitrine para ele, né? Porque agora passa muito por isso. Ele precisa estar num lugar onde ele vá estar se destacando para tentar reaver parte do investimento. Porque eu particularmente acho que os 40 milhões que foram investidos não vai tirar mais, sim. Mas por outra também... O Santos teve que pagar já parte desse valor. Tem, né? mas por outra também, Rec, me parece o seguinte, que o grande momento, lá no passado e no presente do Damião, é só o Internacional. É só o Internacional. E a finaleira no Inter foi muito ruim. Dá a impressão que ele Quando precisa... ele saiu do Inter. Dá a impressão que ele precisa de um carinho extra. E esse carinho extra ele só tem no Internacional. Inclusive, hoje ele deu até uma porrada na antiga direção do Inter. Essa administração que pensa no Inter. Como se dissesse, a outra não pensava no Internacional. Então, ele vestiu a camiseta também da administração. Ele não vestiu só do clube. Ele vestiu a camiseta desta administração. Porque também foi quem foi resgatá-lo, né? Sim, ele estava Não, tá certo. a Bangu lá. Ele certamente não brilharia no ano 2017 se não fosse o Internacional. É porque ele não tinha mais para onde ir, né? E Santos ninguém ele iria... foi mal, Cruzeiro ele foi mal, Flamengo ele foi mal. E naquele momento ninguém iria buscá-lo afora do Internacional. Mas parece que o Corinthians agora, claro que depois que ele apareceu bem no Inter. Sim, mas teve isso depois que ele resgatou. O Inter ressuscitou. Eu não me lembro bem, assim, falar hoje não seria o ideal, mas eu acho que ele queria ter saído, né? Aquela proposta de 18 milhões de euros que ele recebeu na época que ele estava no auge. Acho que o Inter não liberou, talvez de alguma forma ele possa ter ficado chateado com isso e agora essa administração buscando ele de volta, né? Ele acabou se sentindo mais acolhido. É que a assim. administração, esta é uma extensão daquela. Sim. Porque o Marcelo Medeiros era o vice de futebol. Não, é verdade. Então já... Não há como desassociar essas coisas, né? Às vezes o camarada coloca de forma meio leviana, mas não há como desassociar. É uma continuidade. O que vocês acham disso, Alauro? O que a oposição está fazendo para se tornar forte, para se tornar eficaz? Eu sei que tem movimentação aí de oposição e tal, frente de oposição, mas se dividir bastante, periga não dar nem empate, hein?
O problema Basta ganhar um título, o Marcelo Medeiros ganha mais uma eleição. O problema não é nem, o problema é o tamanho da oposição no Internacional hoje, que é muito diminuta, né? Ela é muito pequena, tem muito grupo aí. Pequena e dividida. Não, e tem muito grupo aí se intitulando oposição e não é verdade. São poucos os movimentos que efetivamente são de oposição. Eu diria que hoje a oposição no Conselho do E Internacional... a Força Rubra é oposição, não é? Força Rubra? É. Quem é constituiu a Força Rubra tem o grande expoente que é o Amarante. Mas no mais, a Força Rubra basicamente era dessa gestão, esteve com essa gestão. O Charlon é que é o que ronca grosso na internet. Não vejo como oposição. Assim como outros tantos movimentos, tem movimentos maiores aí que se dizem populares e que estão na gestão hoje também, não posso considerá-los como oposição. Estão Povo do clube. Eles têm uma política interna, lá estão bastante, há uma cisânia muito forte. Criticaram agora o aumento dos ingressos. Mas eles estão, mas eles estão na gestão, eles estão no futebol feminino, eles estão na ouvidoria, estão aqui, estão ali, eles estão em gestão. Quer dizer, são poucos os movimentos efetivamente de oposição. E eu faço parte do sócio deliberativo e efetivamente criamos e estamos tentando fortificar a oposição, mas vai ser bastante difícil. E isso denota que as últimas eleições, os dois candidatos foram para o pátio. À época, eu candidato à primeira vice-presidência junto com o Amarante, nós tomamos um pau no Conselho, porque efetivamente a maior parte de quem está no Conselho faz parte dessa gestão ou fazia parte da gestão passada, que é uma continuidade. Tá, mas o sócio deliberativo está se aproximando do I9, por exemplo, que parece que vai ter candidato. Eu diria o seguinte, eu diria que hoje são 23 de janeiro, nós temos 5 nomes que podem ser candidatos, né? O Amarante, que foi candidato na última. Seria candidato por essa frente aí de oposição? Poderia ser. Pode ser. Força Rubra essa aí. Pode ser. Não está descartado. Depois teríamos do I9, que são 2 candidatos. Provavelmente um não vai, o Luciano Davi e o Sigmund. E o Dani Dubin. Penso que o Dani nesse momento ainda não será candidato. Mas enfim, essa é a minha leitura pessoal. E por outro lado nós temos o Aquino, que é um eterno candidato, e nunca é. E aí vai ter o Marcelo Medeiros, que efetivamente vai. Eu imagino que ele vai tentar reeleição. Mas se o Aquino for candidato, ele está na direção? Mas uma marreca, se tu fizeres a leitura do Internacional hoje, quem é que administra o Inter? É um conselho, é uma gestão. E são 5 nomes, eu te dei 5 nomes agora. Talvez não seja coincidência. Não, mas tu me deu 5 nomes todos de oposição. Não, de oposição não, só o Aquino que é a situação. Não, e o Medeiros. Medeiros é a situação. Não, também. tá. O Medeiros, o Aquino são situação. E os outros 3 são oposição. Quem é oposição? Amarante. O I9. O I9 não. O Luciano Davi não pode ser considerado oposição. E tem mais O Sigmund, sim. O Sigmund. Ele, Roberto Sigmund, sim. Tu deu o nome do Sigmund. Esse sim. Esse poderia ser o mais de oposição. O Sigmund uniria a oposição? Eu penso que sim. Eu penso que o Sigmund é um bom nome. É um cara que eu respeito muito e que ele tem a coragem de botar, de dizer efetivamente o que pensa e o que está errado. E, pontualmente, ele era um aliado político do Fernando Carvalho, do Vitório Piffer, do Giovanni Luigi, e ele rompeu com todo esse ciclo aí. Ele efetivamente rompeu. O Sigmund tem essa característica, ele rompeu. E por isso eu respeito bastante ele. Ficou claro para todo mundo que ele rompeu. Tu citou o Sigmund, o Carvalho, ele rompeu com quem? Politicamente com o Carvalho. Com o Sigmund e com o Piffer. Não, o Sigmund rompeu. Sim. Com o Carvalho, com o Piffer, com o Luigi. Com o Medeiros, com todo mundo. O Sigmund rompeu efetivamente com todo mundo. Virou oposição efetiva. Virou oposição, inclusive o Sigmund, na penúltima vez que foi candidato, ele não se elegeu conselheiro. Ele já era há 28 anos conselheiro e não se elegeu. Voltou agora na eleição mais recente. Estamos falando do ano próximo passado. Então, o Sigmund, efetivamente, é um nome de oposição. Eu estou vendo que esse seria o teu candidato. Para unir as oposições. Não, eu nem posso ainda falar em candidatura porque eu tenho que respeitar as diretrizes do meu grupo, né? Não sei nem se meu grupo vai apoiar alguém. Mas essa é a minha leitura pessoal. Eu tenho essa projeção pessoal. O Sigmund é um cara que eu respeito e respeito muito pela postura dele, pela dinâmica dele e pela coragem que ele tem em colocar situações pontualmente sem ter medo de absolutamente ninguém. Rodrigo Pelaipe, você tem time assumido, não? Olha, desde que meu pai trabalha com futebol profissionalmente, eu torço por ele, né? Então, sim. Mas eu cresci, né? Sempre gremista. torci pro Grêmio, me criei, assim, acompanhando o Grêmio.
Mas chega um momento ali, o meu pai de 2000 e... Se ele for trabalhar no Inter, você vira colorado. É que isso é uma hipótese que eu acho bem difícil de acontecer, né? Mas vira e Mas é uma mexe. hipótese. Mas eu torço sempre Vira e pelo... mexe, Eu os caras torço... sugerem o Pelé Não, pro eu Inter. torço sempre Os pelo meu caras pai. colorados, né? Sim, É bom destacar sim. isso. É porque não de 2009 pra cá o meu pai realmente começou a trabalhar profissionalmente, né? Então, dali pra hoje, são 9 anos aí que todos os times que ele passou eu sempre torci por ele. Grêmio, Flamengo, no próprio Fortaleza em 2009, outras consultorias que ele deu que acompanhei, assim. Então é isso, onde ele for trabalhar é onde eu torço hoje, mas agora que ele está tirou o ano de 2017 para ficar com a gente, eu tenho acompanhado bastante o Grêmio, torço sempre pelo Grêmio e isso não muda, né? Só esse detalhe. O Pelaipe hoje se sobrepõe a cores, né? Hoje o Pelaipe é um profissional, um cara respeitado. Sim. E eu particularmente não descarto ele amanhã depois estar no Internacional, pela competência que ele tem. Olha aqui, o Nogueira de São Leopoldo está dizendo que o Inter lucrou com o Damião. Eu não gosto dessa palavra que o Nogueira... Eu nem sei o que mando, sabe que eu não vou ler. O Nogueira de São Leopoldo usou uma expressão chula aqui em relação ao Damião, que é um profissional que vestiu a camisa da seleção em Olimpíada e foi goleador de Olimpíada. Então, tem que, no mínimo, respeitar o cara, né? Mas o que o Inter lucrou com o Damião, pagou 3 vezes mais com a vinda do Anderson. Não é verdade. Se o Inter lucrou 48 milhões com o Damião, o Anderson custou uma fortuna para o Internacional, custou 6 milhões por ano. Multiplica por 4, dá 24. Então o Internacional gastou metade com a vinda do Anderson. Só para ficar... É uma fortuna igual, mas só para ficar claro, porque senão... Né, o cara pode até ler e ponderar em cima da opinião do ouvinte, que é o que eu sempre procuro fazer. Te preocupa esse Grêmio de transição aí, no Campeonato Gaúcho? Eu acho que pelo ano passado, né, a logística ela acabou sendo toda feita de maneira mais tardia. É normal os clubes que disputam o Mundial, a parte do profissional voltar um pouco depois. Mas esse ano é um ano de Copa, né? Então também já vi muitos clubes negociarem umas férias mais curtas no início do ano e dar o restante na metade, né? Naquele período de intertemporada. Acho que o grupo de transição do Grêmio ele é infinitamente menos assim, pronto do que o grupo profissional, então é normal ter uma oscilação. Agora, tem uma safra muito boa de jogadores ali e não é por causa de 2 jogos que o pessoal tem que fazer terra arrasada ou colocar a Quem culpa. é que você destacaria entre esses jovens? Assim, para mim, o que eu mais gosto é o Jean-Pierre. É um jogador que eu acho ele muito bom jogador. E o Matheus Felipe? O Matheus eu acho um bom jogador também, mas acho que o Jean-Pierre ainda é mais pronto que ele. Acho que hoje é um jogador mais pronto, assim. Acho que tem que ter um pouco de calma com o Matheus, mas acho um belo jogador também. Acho que o Grêmio vai tirar aí esses 2 para o profissional. Mas o Jean-Pierre me chama muita atenção porque ele é um jogador extremamente vertical, né? Um jogador de passe muito, muito bom. E é um passe de média a longa distância, que é uma coisa que a gente não vê muito hoje. É difícil um jogador acertar um passe de 10, 15 metros. E ele faz isso com muita facilidade, né? Então, para o time do Grêmio, que tem um pouco de carência no meio de campo, acho que ele vai encaixar bem, assim. Olha que o Augusto de Alvorada está dizendo uma coisa aqui que é verdade. Não podemos esquecer que o São Paulo errou um pênalti ontem. O goleiro do Internacional pegou. E se quiser saber a minha opinião, acho que o São Paulo mereceu a classificação. O São Paulo jogou melhor no primeiro tempo. Mas detalhe, o São Paulo não errou o pênalti, o goleiro do Internacional defendeu. O goleiro defendeu, Os caras bateram mal, bom, não, aí é não, problema e o goleiro tá ali para isso também, né? E um goleiro que chamou bastante atenção positivamente, né? Até pelo tamanho. O cara se atira numa bola no canto, ele fecha a goleira Sabe de que ponta a esses ponta. minutos que eu vi ele jogar hoje, me pareceu um goleiro tranquilo e até inclusive para pegar bolas mais difíceis para o goleiro grandalhão. Ele tem elasticidade, ele se agacha rápido e tal. O Dida, por exemplo, no fim da carreira, é uma missa para chegar na bola. Aquela bola rasteira no campo. O cara já rezava. Bom, mas era final de carreira, né? Final de carreira que foi no Inter. Elasticidade muito forte, né? No início da carreira. E eu acho que esse goleiro, ele pode corresponder. Alguns me disseram que na primeira fase ele não foi bem, que era bastante inseguro, então ele cresceu na competição. Isso é positivo, né? E ontem, no jogo de ontem, pontualmente, que uma hora o jogo ficou impraticável.
Então a bola quando ia no gol era um horror, né? E ele saiu... A bola que quica na água para literalmente direção para, ao gol. literalmente para. Ele andou dando uma rateada ou duas, mas era natural daquele momento. No jogo. Eu confesso que ontem eu ouvi o jogo, não vi. E realmente os radialistas da Grenal diziam que o São Paulo dominou. Agora, não sei se foi baile. O Adonis disse que quando o campo estava seco foi um baile do São Paulo e a chuva ajudou o Internacional. Bom, É que o jogo começou 1-0 pro São Paulo, né? Eu não vi o mesmo jogo aí, porque eu não vi baile. Não, é que daqui a pouco o espectador cria a imagem de que o foi... São Paulo estava melhor. Cria a imagem de que foi baile, porque o São Paulo começou bem, começou com 1-0 e teve um pênalti a seu favor. O Internacional, quando estava 1-0, o número 10, o Richard, né? Richard. Ele, por um detalhe, não chegou. Ele chegou meio segundo atrás e não conseguiu fazer o gol. Na cara do gol, muito bem jogada, bola bem trabalhada, então... Mas me pareceu bem organizado o Bem Internacional. organizado, sem se assombrar, tomou o gol a 30 segundos, não se assustou, continuou com uma boa postura, cabeça erguida. Gostei do lateral direito. Duas vezes na inversão, o São Paulo foi inverter o jogo, não sei se tu viu o final hoje. O lateral se antecipava e saía dominando. Saía jogando. Bola difícil. E saía jogando. Me pareceu que ele tem um bom domínio de bola e uma antecipação boa muito arrancada. E uma antecipação muito boa. Me pareceu que o lateral direito tem futuro. Até não sei exatamente E o técnico do São Paulo na Copinha é o André Jardine. André Jardine, que trabalhou no Inter. Grandes depois no Grêmio. passagens pela dupla Grenal e ele acumula A escola boas aqui é boa. participações. Né? A escola aqui é boa. Tá exportando, né? O Osmar Loz, ele... Tu falaste agora no Guto Ferreira, quem foi o que deu o último título ao Internacional. Lisca, o que vem aqui seguidamente, que brilhou no Grêmio em 2009, O Rospide? o Marcelo Rospide, né? Então, o cara vai ficando velho, vai esquecendo os nomes. Mas é muito nome também pro cara guardar, né? Guarda esse, guarda aquele, é divisão de base, é veterano. Mas tu que tem quase 60 anos de jornalismo, né? Não, nem de idade, eu tenho quase 60. Tá bem. Eu já estou aposentado, comecei cedo. é. 2 vezes, né? Não, uma vez só. Não, 2 Não, vezes. mas tempo de contribuição para duas 2 já, vezes. né? 2 vezes. 30 mais 30 dá Tua duas sorte que o cartão amarelo tá preso. Então olha aqui, ó, já que o Alaor tá provocando os outros, o Daniel Bergoviski, que sempre manda mensagem. Daniel diz que só vai voltar a ser Alaor quando o Inter assinar a primeira súmula da Série A. Se não, é Belaor. Ele tá perguntando quando que isso vai acontecer, porque ele tá cansado de chamar de Belaor. Ele já. tem que acessar a internet e ver quando é que começa o Campeonato Brasileiro. Eu não tenho. Eu honestamente não verifiquei ainda. O primeiro jogo deu. Dia 22 de abril. 22 de abril. Sofreste 21 muito ou 22? Né? Quando? na Série B? Sofri na Série B, sofri na Série A, vou continuar sofrendo isso. É do jogo. Foi um ano terrível. Não dá pra negar que foi um ano pesadíssimo. E o Grêmio voando? Não tá preocupado com isso. Não tá preocupado. Como não tá preocupado? Não tá preocupado com ele saber que E se o Grêmio ganha do Real Madrid, onde é que tu ia te enfiar? Como é que é? Onde é que tu ia te Como é que enfiar? tu vai ganhar se tu não chuta em gol? Não existe isso. Isso é lógica, é matemática. Pra ganhar, tu tem que chutar em gol. Se tu não chutares em gol, tu não ganha. Isso não existe. Então não vão acabar com o planeta assim. Isso não existe. E aí, bom, porque eles tremeram, né? Teve um guri Mas bom. aquela frase te perturbou, vão acabar com o planeta. Perturbou. Quando, Isso aí, quando o perturbado. Fernandinho pega a bola, o jogo tá 0-0. Eu tava ali, dando uma olhadinha, base. Ele disse, vai pra cima do zagueiro. Não, quando eu vi que ele voltou e botou lá atrás a bola, os caras estão tudo amarelado e deu. Aí me deu tranquilidade e pronto. Quer dizer, tu fez a leitura de um lance e tu achou já que o Grêmio estava Não, amarelado. no primeiro, isso, tô falando no 0-0. No 0-0. Se o Fernandinho vai pra cima do zagueiro, pô, aí... Não, mas quando eu vi que ele recuou a bola, eu disse, olha, os caras vieram aqui pra não tomar um chocolate. Aí Eu vou te tranquilo. provocar um pouquinho. O Grêmio reclama de um pênalti no Ramiro. Eu não vi. E quando eu vi... Mas não viu porque não viu o Não, jogo? eu vi depois. Quando eu vi depois, não foi pênalti. É muito difícil um árbitro europeu. Não, mas dar esse não tipo é de o árbitro europeu. Tem que dar pênalti quando é. Quando não é porque o cara é europeu, não. Não achou isso. Não, Até porque o árbitro não era europeu. não, mas eu tô dizendo Era um árbitro que afeganista. apita o estilo dele, né? Não, mas não foi pênalti. Apita uma final de Mundial. Não foi pênalti. Ele era mexicano, né? Não, o mexicano é que ficou Não era fora. do Afeganistão? Eu não me lembro. Foi um árbitro bem... Ele correu por fora, assim. Era um que ninguém tava esperando. Não só Não, não. o do Uzbequistão é que se esperava. O que do fosse. Uzbequistão se esperava, eles colocavam o do Uzbequistão ou o do México. Eu acho que foi de fato do Afeganistão. Não, Uzbequistão, não só não sim. foi pênalti aquele lance, como aquele gol do Cristiano Ronaldo anulado foi mal anulado. Não foi Não, mal, foi o não. mexicano que apitou, tanto que se fez a relação, ele apitou porque fala espanhol e é próximo do idioma dos dois. É verdade. Foi o árbitro mexicano que... Foi o mexicano. Bom, mas de qualquer forma,
Foi incontestável a conquista do Real Madrid, mas o Grêmio fez um ano maravilhoso. Tá bem. O Grêmio podia ter sido campeão brasileiro e acho que até podia ter encarado melhor o campeonato. Se o Grêmio acreditasse que o Corinthians fosse derrapar do jeito que derrapou, é que a arrancada do Corinthians deu não uma esmorecida no Grêmio. Sim, o primeiro turno Mostrou o caminho para o Grêmio. Ó, o caminho é Copa do Brasil e Libertadores da América. É que o Grêmio fez a escolha, né? É. Ele apostou todas as fichas na Libertadores e aí, independente se o Corinthians estava derrapando ou não, no momento que tu faz uma escolha de ir numa outra competição, tu acaba botando 100% da tua energia lá, foco, né? Então o Grêmio acabou também tendo alguns tropeços, Avaí em casa, alguns jogos que vinha ganhando, cedeu empate, enfim. Pelo jeito, não vai sair ninguém, né? Nem Luan, nem Arthur. Não tá pintando. Apesar que o Pedro Rocha também ninguém esperava que saísse. Eu não sei, assim, né? Via de regra, essa janela de agora, ela é uma janela que os clubes europeus são um pouco menos agressivos, né? É uma janela de reposição. É uma janela, por exemplo, como o Barcelona, gastou agressivamente para pegar o Felipe Coutinho, mas foi porque ele escapou na anterior. Faltou ali fazer o acordo, mas eu acho que o clube vem forte ou pro Arthur ou pro Luan, algum clube europeu, na janela do meio do ano. Eu não sei se a Lazio não vai levar agora o Luan. Que a Lazio sabe que agora ela tem alguma chance. No meio do ano, se o Luan jogar a Copa do Mundo e o Brasil for relativamente bem, mas ele já vai para um grande centro. Eu acho que o Tite já tem o time definido. Eu não sei se o Luan tem mesmo oportunidade de ir para a Copa. Tu acha que nem Luan, nem Arthur? Eu acho que... Acho que vai o Jeromel e não vai o Rodrigo Caio. Eu acho que o Arthur, ele não vai para a Copa, que nem o Ganso e o Neymar não foram naquela Copa, que eles explodiram e aí o treinador já tinha a definição e não levou nenhum dos dois. Que foi mas recebeu críticas, né? Sim, não, era um apelo duríssimas. nacional que tinha que ir os dois. Eu acho que o Arthur, o Tite, eu acho que ele vai seguir com esse time porque é uma base que ele confia, deve mudar aí 1 ou 2 vagas, mas... Acho que não vamos ter uma surpresa, sabe? Acho que o Luan e o Arthur seriam uma surpresa na convocação. Pode parecer... Ainda que eu acho que o Arthur é um jogador de seleção, né? Pode parecer até uma forçação de barra nossa, mas vamos combinar, que se o Arthur jogasse no Palmeiras, no São Paulo ou no Santos, ele estava na Copa com certeza. Eu não sei se com certeza, mas porque é que a pressão vitrine é maior, lá e a vitrine pressão é maior. lá é maior. Mas isso é uma coisa natural do futebol. O eixo Rio-São Paulo tem as maiores cotas. Mas vocês estão tem dizendo federações. que o Tite aceita a pressão? Qualquer técnico aceita a pressão. Não. Eu não estou O dizendo Tite isso. é diferente. O Tite está levando o Cássio Não. Tu acha que é por pressão? também? Bom, ele mandou dispensar o Cássio, né? O Cássio só não veio pro Grêmio porque o Grêmio não quis. O Rodrigo Ele Caio... tava flertando com o Grêmio e o Grêmio ficou aqui. Por exemplo, o Marcelo, aqui no Grêmio, fechou o ano, na minha opinião, muito superior O melhor ao jogador Cássio. do Grêmio. Agora, se é para levar o Cássio, tem goleiros Qual melhores. é a hierarquia que vocês fariam da Libertadores da América? Dos melhores do Grêmio? Vamos ver. Para mim, foi o Marcelo, o melhor. Eu acho que o Arthur esse. Arthur. Porque... Eu colocaria o Arthur à frente também. Vai, esse Arthur também. Porque ele mudou o estilo do Grêmio jogar. Mas Pra ele mudou... Confederação foi o Luan. Mas ele mudou, mas aí é- só que é o seguinte, por exemplo, vamos pegar o primeiro jogo da final. Tava 0-0, o time do Grêmio sentiu o jogo no primeiro tempo. O próprio Arthur errando muitos passes, o time do Grêmio tava Foi nervoso. mal o Arthur no primeiro jogo. E aí, cerca de 25, 30 minutos, o Marcelo Groy defendeu aquela cabeçada Isso. espetacular. E antes disso, já tinha tido um chute cruzado que ele pegou. Que se o Grêmio toma 1-0, estando nervoso como tava, não sei se vira. Não vira? Teve E aquela aí- defesa no Equador Pô, a também. missa- E a fazer o grande gol. verdade é que o Grêmio encontrou o gol, por méritos ou não, enfim, mas encontrou o gol com 1-0 indo para a Argentina. E era mais time que o Lanús, mas com 1-0, com a vantagem, foi outro jogo. Foi outro jogo. Mas o Grêmio sentiu. E em Guayaquil, não sei se com aquele gol o Barcelona não viria para cima e daqui a pouco vem com um 3-2 para cá. E aqui jogou melhor e... Que o Barcelona chegou no dia e deu sufoco. Então no é Grêmio. aquela coisa, você tá ali chutando, o goleiro defendendo, daqui a pouco o ataque do outro time esmurece, entendeu? Porque dá um desânimo, entendeu? A gente tá fazendo de tudo, o cara não toma gol. Mas em contrapartida, o Arthur não jogou
O o Mundial e o Grêmio Não, decaiu eu não tenho dúvida barbaramente. que, assim, ele é o melhor jogador do Grêmio. Mas acho que Aí para tá. a conquista da Libertadores, Aí eu fecho o Marcelo contigo. ele foi mais importante, porque se o Grêmio toma o gol nos momentos em que ele acabou evitando, eram outros tipos de jogos, entendeu? Mas para mim, disparadamente, o Arthur é o melhor jogador. Eu acho que o Arthur é um craque. O Grêmio tem bons jogadores, muito bom. O Luan é muito bom jogador, mas o Arthur é um craque. Um craque para muito bom jogador é diferente. Essa é a minha opinião. Na entendeu? minha E o hierarquia Arthur, também. pensando numa participação global do Grêmio, no início ele não era um titular absoluto, né? Mas quando ele entrou, Quase foi pro Ceará, pô. quando ele entrou, o time do Grêmio fez assim. O time do Grêmio encaixou uma série de vitórias consecutivas e de um time para o outro, o que não estava ganhando e o que vinha ganhando. A única diferença na escalação era o Arthur. E aí Basicamente- ele se firmou e... Basicamente aí... ele não saiu do Grêmio por influência do pai dele, né? Que entrou na mente dele para ele segurar mais um pouco, ficar por aqui e tal. Ele já estava... Trabalho psicológico. É, foi ele feito tava com bem Por ele. isso que eu até estranho quando agora vários que vêm aqui, que falam lá na Rádio Grenal e que eu encontro, eu já falava que o fulano, mas que se tanta gente falava bem, por que ele estava escapulindo, né? o Arthur, eu acho que ele chegou no Grêmio em Quando o 2011 filho ou é bonito, 12. todo mundo quer, ó. 2011 ou 12 o Arthur chegou no Grêmio. O Arthur veio de Goiânia, o Grêmio pagou o quê? 500 mil reais por ele. Então, quer dizer, nesse período aí, se vender ele por 40 milhões de euros, 30 milhões de euros, é um absurdo. Na minha hierarquia de Libertadores, eu boto o Marcelo, boto o Arthur e boto o Luan na sequência. Ou boto o Luan em segundo e o Arthur como O terceiro. Jeromel foi Não, muito Jeromel. bem também. Jeromel também. Só que o Jeromel a gente está mais acostumado com ele mantendo esse alto pai não rendimento. pegou, né? Eu Então, podia ter colocado 4. E podia ter colocado o Kahneman também, né? Mas o Jeromel, naquela partida contra o Real, por exemplo, naquela falta que ele fez, que ele correu um grande risco, mas mostra a disposição de um jogador que tem valentia, que quer jogar, que quer ganhar. Né? Quando ele dá aquela chegada no Cristiano Ronaldo, aí é a diferença. Dessa do Fernandinho que... Isso aí, não te lembrou a história do Valtão? Dizia, eu sou o Cristiano Ronaldo, 5 vezes maior do mundo. Dizia, eu sou o Jeromel lá, né? O Valtão aqui é que de eu acho Canoas, que o Jeromel, ele o foi... Valtão de Canoas pro Di Stefano, né? O Jeromel, pegando o gancho do que o Aloro falou, ele não sentiu o jogo. Ele Jogaram jogou bem. naturalmente. Os dois zagueiros jogaram bem. Mas o time do Grêmio como um todo, eu acho que eles estavam com... Pelo menos foi um sentimento que me passou, que era não perder na semifinal, sabe? E aí pareceu que eles entraram na final já com uma sensação de dever cumprido, assim. E, claro, ganhou melhor, o Real Madrid é o melhor time do mundo, mas acho que poderia ter encarado um pouco mais, assim. E esse caso do lance do Fernandinho é um exemplo, né? Se é um time que tá querendo, vai pra cima, e se perder a bola tudo bem, mas ele tá lá na frente, mas né? vai pra cima. Tem que tentar, né? Ela tá lá na frente, ele, um cara acostumado a fazer isso. E aí, no segundo, o momento que me preocupou enquanto secando Sim. eles, obviamente, quando Mas entrou... tu assistiu o jogo ou não assistiu, Alano? Quando Porque entrou- tu já disse que Não, 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 assistiu. eu comecei- Agora- não, Só uma agora tá espiadinha. secando. Não, eu Só uma comecei a espiadinha. assistir, mas eu não aguentei. Eu fiquei só no rádio. Eu não aguentei ver o jogo. Mas aí, pô, no rádio, eu adoro rádio. Eu prefiro ouvir no rádio do que ver na TV. Ou então tá no campo, é diferente. Mas quando entrou o Maicon, né, no final do jogo, faltando Sim. uns 8 ou 10 minutos, ali o Grêmio voltou a ser o Grêmio. Ali me preocupou. Porque o Grêmio voltou a jogar. Ele entrou e começou a jogar. Coisa que o Grêmio não tinha feito durante todo o jogo. Ele poderia ter entrado até mais cedo. né? Eu acho. Eu não sei. entendi. Não sei Ele por fez quê. um esforço danado para ir até Não sei por que não. Abu Dhabi. Não sei por quê. Mas aí é um jogador que tá sem ritmo, não jogava mas aí- desde Mas olha, agosto. mas olha, Ia terminar o ano. Mas é que Não, mas aí Mas olha o Mas futebol é que ele tava é uma apresentando questão naquele de jogo. 20 ou 30 minutos. O bom sem ritmo é melhor do que o ruim. sempre. Porque isso, pontualmente, para mim, eu vi o Grêmio estava assustado. E a gente não pode esquecer que na véspera do primeiro jogo, todos os jogadores foram de chuteira, foram lá acompanhar, fazer o reconhecimento do gramado. O Maicon foi de chinelo. É um jogador Mas aí que pode ser um tava já... despiste. Para dizer que não tem chance e tal. Agora, Mas tem uma ele não coisa que- participou normalmente. Tem uma coisa que eu fico meio injuriado quando eu ouço. Não tem como ganhar deles, a diferença é astronômica, é uma vez na vida, outra na morte. Se jogar 10, perde 9 e ganha uma, como o Inter ganhou do Barcelona. Não tá bem, concordo com isso. é meia verdade isso. Porque eles tomam toda hora
chinelado do Girona, do não sei quem. É que é uma questão Betis, de costume, né? Porque o Betis, por exemplo, tá acostumado a jogar com eles. Então eles já fazem um enfrentamento sem temer tanto, eu acho. Não, mas eu vi um jogo, agora há pouco eu vi o Real e o Vila Real. Joguinho, o time do Real hoje, o Marcelo jogando muita bola, mas o resto... Mas estão atrás do Valência no campeonato, e bem atrás. Tomou na semana seguinte ao jogo do Grêmio, tomou 3 do Barcelona em O casa. Real Madrid hoje com 19 jogos disputados. O Real Madrid disputou 19, algumas equipes, a maior parte das equipes já disputou 20. Ainda em função do Mundial ainda. O Barcelona tem 54 pontos em 20 jogos, aproveitamento de 90%. Ok. O Real Madrid tem 35 pontos em 19 jogos, um aproveitamento de 61%. Muito 54 para 35. O Real Madrid teve 5 empates e 4 derrotas em 19 jogos. 19 pontos. Tirou 1 ponto por jogo o Barcelona até agora. O Barcelona... E no confronto direto, eu assisti ao jogo, sobrou, né? Foi 3-0. E podia ser mais. E podia ser mais. E o Busquets jogando, mas quem sobrando. perdeu as primeiras chances foi o Real Madrid. Começou melhor, mas o Barcelona depois que emparelhou o jogo... É que o Barcelona agora tá mais coletivo do que antes, né? Como time, assim. Com o Paulinho, né? Não, com o Paulinho, esse treinador, ele tá jogando com 2 linhas de 4, não tá mais jogando no 4-3-3. Então, ele trouxe os caras mais para dentro, o Messi tá um pouco mais para trás. E o time tá jogando mais como time. Antes, quando era Neymar, Suárez e Messi, ficava muito concentrado nos 3, né? Do tipo, resolvam aí. E aí... tomou uma sapatada lá da Juventus, né, na Champions ano passado, que já poderia ter sido antes. Só uma coisa, que o pessoal está falando aqui, e o Alex da Tinga, por exemplo, está concordando com vocês que... No Facebook? No Facebook. Facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. Exatamente, vai aparecer na tela daqui a pouco aí que o Milton está sempre colocando. O Alex da Tinga está falando, o bom sem ritmo é melhor que o ruim com ritmo. É o que o Renato pensava para colocar o Lucas Barrios e não o Jael. E foi o que disse o Rodrigo. Mas é o que pensava para botar o Barrios, por exemplo. E por que não colocou o Michael esse com 15, 20 minutos no segundo tempo? Porque quem estava jogando era o Jailson, que todo mundo via como em uma fase boa. Você assustou? O Michel estava jogando, mas sucumbiu. Sucumbiu. Mas aí não dá para dizer que era um ruim. Não era ruim, mas o momento deles dentro do campo, o cara tem obrigação de ver. Tem uma hora que tem que arriscar. Não adianta, vai passar a tarde toda, o cara não vai melhorar. Até estranhei o Renato. Quando ele botou o Maicon, eu me assustei, porque ali o Grêmio voltou a ser o Grêmio. Começou a tocar a bola. Não é uma questão do Maicon ser bom e o Jailson ser ruim. É uma Tem questão uma de que o Maicon é mais jogador do que o Jailson. Não, e naquele momento ali, o Jailson tinha sucumbido. E tem que ter uma perspectiva. Se tu coloca uma perspectiva nova, mais eficiente em campo, eu lembro que eu estava no estúdio acompanhando o jogo, que a Rádio Grenal não cobriu, mas nós ficamos ali dando pitaco o tempo inteiro. Era 44, eu disse, olha, tem que alimentar a esperança, porque é só 1-0. Se eles perderam chance, se eles tiveram gol anulado, se eles têm o maior do mundo, não interessa. Agora, 44 é trovisca no fedor e tenta, mas também não dá, eu acho que... se tomar o segundo, bom, já estava perdendo. Mas não dá para também, acho que, criticar muito o Renato, assim, porque acho que o ano dele foi um ano... brilhante. Ótimo, sabe? Assim, são detalhes que poderia ter sido feito, mas a gente não pode chegar e dizer o Maicon entraria aos 20 do segundo tempo e o Grêmio empataria o jogo. Não. Então, claro, ele entrou, melhorou, poderia ter empatado. Acho que o Grêmio podia ter encarado de uma forma um pouco mais valente, mas paciência, assim, né? É uma coisa boa. Acontece. Tá certo, passa a régua, é maravilha. Olha aqui, esse é um bom tema para analisar sobre o Inter. O Regis de Taquari que está propondo aqui. Boa noite, Rec. Vem ano, vai ano, e o Internacional com a mesma tática de poupar jogadores e não vem dando certo. Mas eles insistem. Embora tenha ganho as 2 partidas, não vejo entrosamento. Só tem entrado as bolas que têm ido a gol. Mas se uma grande defesa do goleiro adversário, uma jogada trabalhada, ainda acho que o Inter, não acho o Inter muito vertical, sem objetivo, no meu modo de ver, tem que repetir mais a equipe para se ter ritmo. Eu era partidário disso, mas o Odair não é que me convenceu, mas ele deu um dado antes do jogo começar lá que eu refiz um pouco o meu conceito. O Odair, eu já falei isso aqui, ele disse, esse time que vai jogar tem entrosamento. Contra o Novo Hamburgo. Contra o Novo Hamburgo.
e depois um jogador repetiu no final. Esse time jogou o tempo inteiro. Acho que foi, não me lembro se foi o Charles que falou, alguém falou. Esse time jogou o tempo inteiro, desde que começou a temporada. Tivemos já 4, 5 treinamentos para adquirir conjunto. Então, eu acho que, dando conjunto, a observação é melhor. Porque vê o Grêmio joga bem, tem criatividade, tem bons jogadores, mas não consegue resultado. Porque não tem conjunto, a defesa, o Mendonça desembarcou há pouco tempo, o Paulo Miranda chegou sem embocadura, acabou cavando um cartão vermelho lá em Juí. Né? Só um parênteses Eu não ali. gostei do Madison, por exemplo, não gostei. A gente estava falando mais cedo ali, o Arthur, né, ele nem custou nada pro Grêmio. Né? Ele veio numa parceria com o time lá de Goiás, Sim. que botou ele pela vitrine. Então, tu vê, o Grêmio trouxe um jogador, pegou 65% do passe, só pela vitrine, para botar na camisa do Grêmio. E hoje, estamos falando aí de 30, 40, 50 milhões de 30 euros. já é barato, né? Então, assim, é um baita negócio, né? Só para fazer a correção. Essa questão do assim. Internacional é que eu, particularmente, não gosto desses times de transição, time B, time C, enfim. Mas, claro que são duas situações diferentes. Mais do que me preocupar esse time, me preocupa o time considerado titular, que jogou contra o Veranópolis e fez uma partida aqui horrorosa. Por isso que eu não contesto tanto usar o time reserva entrosado, porque quais são as figuras carimbadas do Internacional? São os titulares. D'Alessandro, Rodrigo Dourado, Danilo Fernandes, Leandro Damião, o Victor Cuesta, né? O Wendel. O time que jogou contra o Veranópolis, quem tinha de novo? Camilo e o lateral direito que acabou não jogando. Não jogou o Vink e o Camilo, que já estava. Era o mesmo time de 2017. E convenhamos que me assustou, me preocupou. A apresentação do Internacional contra o Veranópolis foi algo. O Roger, pelo que tu viu, incomoda o Damião a médio prazo? Eu penso que sim, eu penso que ele vai ser titular. Com certeza vai ser titular. É que essa questão... Minha concepção, ele vai ser titular. Essa questão também de grupos de transição e poupa, não poupa, é uma discussão meio eterna, né? Porque tem gente que é de uma escola de que jogador tem que jogar, que só vai entrosar, só vai ter ritmo jogando. Tem gente que acredita muito nessa questão de preservação, enfim. Mas eu concordo com o Alaor, assim, eu acho que... Claro que tem que ter elenco, claro que tem que ter reposição, mas tem que ter definição de um time. E esse time tem que jogar o maior número de tempo possível, porque senão não vai entrosar nunca, entendeu? Seja o Inter, o Grêmio, qualquer clube que vai botar, por exemplo, assim, vamos jogar com um misto ou com um reserva porque tem mais entrosamento. Quando que o titular vai entrosar? Só joga de acordo com o adversário. Às vezes, se o adversário for mais fraco que tu, não precisa jogar de acordo com o adversário. Claro. Não, aí tu pode jogar com uma escalação até mais ofensiva. É que normalmente Mas não precisa mudar. Vai ganhar o jogo ao natural. Mas os argumentos que vêm, o D'Alessandro não pode jogar. Mas quando renovaram o contrato, todo mundo sabia que não poderia, já terminou o ano nessas condições. Não iria melhorar de dezembro para cá. Quer dizer, então começa aí, um time de transição. É que tem situações que, claro, tem que poupar, preservar, isso aí faz parte, mas assim, eu sou da preferência de que ter um time definido e fazer ele jogar o maior número de Hoje eu ouvi alguém dizer, possível. o Juan esse é muito jovem. Tem que ver a personalidade. O Arthur é jovem. Não. O Luan é jovem. Essa questão da idade, não. Para aí. Não pode ser. O Batista era jovem, não mostrou personalidade, foi embora. E fazia gols aquele Batista. Eu faço uma má observação, o Grêmio fez. O Guilherme esse faz gols, esse que está na Chapecoense. Foi cedido. Mas também tem o Matheus Felipe, não cabe todo mundo, né? Saiu um, vem outro. É que isso aí faz parte. Tem o Lima. Né? Tem jogadores bons que acabam sendo, às vezes, saem para explodir num outro clube, né? E às vezes. Esse Matheus eu vi no jogo contra o São Luís, gostei dele. Eu também gostei. E gostei também agora. E não gostei do Neto Dantietto, achei muito fraco. O Rodrigo Anchieta. E do Madison, que você citou, por exemplo, eu não sei se dá para cobrar tanto dele ainda, porque assim... Ele acabou na reserva do Gilberto, né? Então acho que de repente seria até um preconceito. Não, mas assim, ele começou a temporada no Vasco. Vai ser reserva do Gilberto, tem que fazer uma força. Mas também tem que ver que treinador, né? Às vezes, quando o treinador tem uma preferência, Se o não há pega ninguém que mude, né? Então, o cara, nem se o Gilberto quebra a perna, se o cara gosta do Gilberto, vai de gesso tudo, né? Não adianta. Agora aqui Mas o Madison, Abelão deixou o Gilberto na reserva do Wellington Silva aqui. Agora levou o Gilberto pro Fluminense.
Mas também o Elton Silva, não sei que idade está o Elton Silva hoje. Não, é novo, ainda novo. Ele tem 28. Não sei 28, se 29. não sei se tudo isso Não tem sim. Porque ele já jogou no Inter em 2014. Nós já estamos em 2018, ele tinha uns 23, 24. Eu vou buscar aqui, mas do Madison, Rec, ele se apresentou no dia 5 de janeiro no Vasco, aí começa a fazer exames. Fez 2 ou 3 dias de pré-temporada. Isso aí tá certo. Mas fez 2 ou 3 dias de pré-temporada no Vasco, é negociado com o Grêmio. Vem para Porto Alegre, chegou em Porto Alegre, alguns diziam até que ele chegaria no final de semana, chegou no meio da semana, faz exame de novo, começa a pré-temporada. Ele foi apresentado dia 15, para jogar o quê? No dia 20? Ele teve 5 dias de treinamento de fato com o grupo para jogar uma partida Eu não oficial sei o motivo. com um grupo fraco, um grupo de transição. Eu não sei o Não é um motivo grupo pelo titular. qual ele estava na reserva do Gilberto, porque eu acompanhei o Vasco na medida ali do Campeonato Brasileiro. Mas pelo que eu já vi dele enquanto ele foi titular, e ele foi titular do Vasco um bom período, ele me parece um bom lateral. Assim, ele é muito forte ofensivamente, né? Ele começou no Bahia, Sim. né? Defensivamente, ele é melhor apoiador do que marcador. Então, acho que tem que dar um tempo aí para ele, ver como é que ele vai se adaptar com o restante do grupo titular também. E o Edilson mesmo, quando chegou contestado, né? É verdade. E aí conseguiu mostrar um futebol espetacular. Sempre o de fora faz falta, mas se tivéssemos qualquer um dos três, Arthur, Michael ou Douglas, em condições, o jogo seria outro. Abraços a todos, Michael. O Douglas poderia levantar a taça. Por que essa ironia? Não é ironia, mas se fosse campeão poderia levantar a taça. Tem uma história e tal. Por esse momento machucado. O Wellington Silva em março completa 30 anos. 6 de março de 88. É isso aí. Ó, olha aqui, ó. Marco Aurélio do Jardim do Salso. Quem não jogou nada e até prejudicou o Grêmio. O Jailson jogou bem. Se jogasse o Arthur no lugar do Michel, o Grêmio ganharia. O Luan Michel foi foi quem bem. prejudicou o Grêmio. O Luan não foi bem. Mas aí eu concordo um pouco com o Alaor. O Grêmio amarelou. Chegou lá, respeitou demais e tal. Os dois zagueiros, não. O Edilson, não. O goleiro foi bem igual, fez 2 belas defesas. Né? Não, aí tanto amarelou que, que aquela falta, desculpa, foi um fiasco. Né? O gol que o Grêmio A bola tomou. passou O bem à altura. Ramiro não jogou bem também. Passou na altura Ele do... matou o goleiro do Grêmio, né? Não tem cabimento uma bola naquela altura. Ele bateu mal a falta. Né? Bateu mal. Mas, Fraco. mas muitos gols de falta do Cristiano Ronaldo, aliás, a maioria, é bola que passa no meio da barreira. Né? Ele arrisca. Ele chuta, e a barreira às vezes Ele pode abre. pegar a segunda bola também, né? Claro, exatamente. Bate, volta pra ele. Porque não é toda hora que a bola vai passar e cair como ele desenvolveu lá, a maneira dele chutar. Então, se tu pegar aí de 20, 30 gols de falta que ele vai fazer num ano, por exemplo, uns 16 vai ser no meio da barreira. Diga, O Maurício. Inter divulgou há pouco a lista de relacionados para viagem a Caxias do Sul. Não está relacionado, por exemplo, o Camilo. Ele está fora da tá machucado. Já se esperava. Já se esperava, mas o Inter fechou o treinamento hoje, então o Edenilson deve jogar à frente e o Gabriel Dias pode ficar no meio-campo ali na composição. E o Iago foi relacionado, também era dúvida se será aproveitado ou não. Ainda é dúvida, mas ele está entre os relacionados. Mas aí é que eu estava falando antes. O Edenilson entrando para jogar ao lado do Alessandro, eles já tiveram entrosamento na Série B. Então, eu não vejo problema. É uma alternativa que está sendo testada. Aí não mudou o time inteiro. Né? E esse Gabriel Dias ganhou essa condição de começar o jogo porque foi bem quando entrou contra o Veranópolis e foi bem no campo enlamaçado contra o Novo Hamburgo. Eu gostei dele, embora o Patrick, para mim, tenha jogado bem. Ou daqui a pouco possa jogar o Patrick, até porque quando o Camilo não participou dos treinamentos na pré-temporada, quem entrava era o Patrick. Sim, mas o Patrick pode jogar na lateral esquerda também, porque o Iago tá Mas o Iago está relacionado, então, a princípio, se está relacionado, tem condições de jogo. Agora, quem está muito bem é o Luiz Carlos Vinck. Né? Luiz Carlos Vinck. O Luiz Carlos Vinck. Esse Vinck é bom. Ele chegou lá e acabou com a onda que o Criciúma ia para a Série C. Terminou. Depois até caiu e tal. Não sei o que o Criciúma queria ser campeão da Série B, queria subir na marca. Não, ele caiu porque ele teve problema lá. Brigou com alguém lá. Tá. Aí brigou com alguém que já saiu do Criciúma. O Vinck, inclusive com o presidente atual, convidou pro Vinck voltar. Mas no Caxias, ele montou o time rápido. As pressas.
voltou e montou o time e tá ali, sem recurso financeiro. É um time Mas vamos ver amanhã, né? Vamos ver amanhã. É, mas o time faz gols, né? Pô. E por falar em 20... 8 gols em 2 jogos? É. E por falar Aliás, a em... média é 3,16 Tá alto. esse ano. Nesse gauchão. E o ano passado foi 1,58. Claro que vai cair. Não, vai cair, mas tu vê uma Vai disposição. chegar em quase 2. Tu vê uma disposição diferente nesse gauchão, e esse gauchão vai ser bem mais complicado. Ano passado, nessa altura do campeonato, na segunda rodada, só tinha um time com 100%, que era o Novo Hamburgo, né? Mas a Laor, Hoje nós temos 3, é o Inter, o Novo Hamburgo E o Caxias. O Inter, o Caxias e o Brasil. Brasil. Mas aí é o seguinte, os gramados todos. Melhoraram. Eu até perguntei pro Chico hoje. O Chico ajudou a melhorar todos os gramados, menos do time do coração, que é o São José. Que é campo. O único campo que é impraticável é o do São José. Bah, não tem. Não, o gramado do Cadeira Cativa tá, não, aqui, tá em esse boas aqui, condições. esse aqui é verdinho, Esse esse aqui- aqui É melhor que o do São José. Aqui, olha, aqui Isso tá aqui melhor. a bola hein? rola aqui. A bola Aqui rola não tem na redonda. canela. E aí se botar no meu pé, aí rola muito mais fácil. E pronto. É, por Aí aí. vai tropeçar na bola. Aí, Começaram por a se aí. falar. O Pelaipe chegou aqui, o Pelaipe velho, não, o Pelaipe Sim. filho. Disse, Pelaipe pai. Pelaipe pai, disse que tu tá vestido de Flamengo. O Pelaipe eu botava no meio das canetas dele, ele ficava irritado comigo. quê? Ah, botava. Ele vai se azedar comigo, mas eu botava no meio das canetas dele, ele não conseguia chegar, porque eu sempre fui muito rápido. Eu não jogo futebol, eu leciono futebol, que é diferente. Continua, O amor. leciona é direito. Depois dessa. Se o Dudu também tá fora da lista de relacionados, ainda não vai voltar. Nem tem porquê, né? Bom, a equipe de transição do Grêmio já está em Santa Cruz para enfrentar o Avenida pelo Gauchão. Provável time para amanhã: Bruno Grassi, Madison, Paulo Miranda, Mendonça e Guilherme Guedes. Aí já tem do elenco principal Bruno Grassi, Madison e Paulo Miranda. Vou ver se já dá para dizer que é O jogo time do Grêmio é em misto. Santa Cruz. É em Santa Cruz contra o Periquito, contra o Avenida. Mas porque o Inter vai jogar fora, eu achei que ele jogaria aqui. É Balbino, mas o Inter é televisionado. Sim, não, eu sei, mas é E no final de semana o Grêmio também joga como visitante contra o São José. Balbino, Jean-Pierre, Matheus Henrique, PP, Lima ou Alisson e Isaac. Em princípio deve jogar o Alisson. Titulares seguem atividades de pré-temporada no CT Luiz Carvalho. Domingo, a equipe comandada por Renato fará jogo-treino pela manhã. Tricolor tentou obter atacante Blandi por empréstimo. O São Lourenço rejeitou a possibilidade, pediu 7 milhões de euros para ceder em definitivo o atleta. Se é só andar para a temporada um pouquinho, eles vão parar com esse negócio de 5 milhões, 7 milhões, vai baixar. Isso é por causa da janela da Europa que ainda está aberta. Daqui a pouco já vamos falar em reais, já vamos falar em pesos. Nós estamos conversando muito em dólar e euros, especialmente euros. Então, A Argentina temos que falar em peso. olha aqui, ó, Cícero ainda não assinou a renovação de contrato com o clube. E ainda não há previsão para assinatura. Isso aí é um recuo, porque é que ontem começou a se falar em produtividade. E eu não sei, é cutuco de repórter, eu estava ouvindo aquilo. Eu disse, pô, mas o cara que tem mercado é diferente do Douglas que chegou aqui pedindo favor. O cara que tem mercado vai trabalhar por produtividade. Eu achei aquilo tão estranho. Porque ele ganhava 700 pau. Um pedaço do São Paulo, um pedaço do Fluminense, um pedaço do Grêmio. De uma hora para outra ele vai trabalhar por produtividade. É, se ele Se tem ele não mercado, tivesse mercado, o aí- Vasco queria. É o Fluminense. Mas ia pagar quanto? E o mês seria quantos dias? Mas recebe. Eu acho que o Grêmio ia dar 100, 120 e mais X se ganhasse isso, mais se jogasse tantas partidas. Acho que ia ser um que aí jetons, tem assim. que ver a prioridade, né, dele também. Jeton, pessoa de idade, ela denota logo. Né? Jeton. Jeton é coisa de velho? Sim, eu nunca mais tinha ouvido alguém falar disso. O presidente Odoni falava em aditivo, eu falo em jeton. Tá bem? Pra ver que eu te disse que tu tem 2 aposentadorias e tu negas. Agora traduz pro pessoal do Facebook. O pessoal O que é jeton? Não, Vá pro porque inferno, eu estou... Não, o pessoal do a pessoa não Facebook. conhece, tu tem que... As pessoas são inteligentes, Não, vocês são é que estão inteligentes. se fazendo de engraçadinho. São inteligentes, mas elas não conhecem as tuas expressões do bom, início do plus, século. é um plus, pronto. Não, às plus vezes- não, às é um vezes- pagamento por conta de uma sessão que tu participava. Né? Estamos falando de do legislativo. Isso aqui Jeton. não é que a o pessoal- sala de aula. É que o pessoal não fala lagoês, cara. Não come pocheca, essas coisas e tal. Não, Lagoesa, lá o nosso Lagoesa é aprofundado. Lá não é goiaba, é guaiaba, por exemplo. Em Cuba, né, Guaiaba. Tá bem? Olha aqui, ó. Jael e Bressan já estão no BID, Boletim Informativo Diário, assim também como o Tony Anderson, que está em Caxias. Não, está em Santa Cruz. Inter anuncia a prorrogação de empréstimo do Leandro Damião até o final do ano. Após período no Colorado, o jogador estará livre no mercado.
pior ainda. O contrato dele com o Santos vai até o final de 18. Até dezembro. Até dezembro. Ele renovou o empréstimo com o Com o Inter. Inter até dezembro. Então, aumenta mais a minha cisma. Os caras iam deixar um patrimônio aqui. Mas Rec, colocação pontual. Alguém tinha interesse em comprá-lo? Interesse? O Não, Corinthians queria. Não. Mas aí tem que pagar pelo empréstimo. O Internacional tá e aí? fritando para comer o torresmo. E eu acho que o Inter deu um pedaço de algum jogador para eles. E não pode o Inter daqui a pouco garantir a eles um percentual em venda? Durante o ano. Deixa aqui com vitrine, ó, se o Damião for vendido para alguém, o percentual é do Santos. Aí chega no fim do ano, faz 4 anos de contrato. O Inter gosta disso. O Inter é generoso. Não, 5 anos. O Inter é generoso. Mas aí tem que ver quem é o presidente que vai estar no comando. Mas assina antes um pré-contrato, assina em agosto pré-contrato, Quando- 5 A anos. A penúltima renovação do D'Alessandro, o presidente Pífero, espumava com o Marcelo. Sacanagem, renovou com o Gringo por 2 anos, não sei o quê. E agora renovaram por mais 2. Técnico Odair Hellmann comanda treino fechado no Beira-Rio visando o jogo contra o Caxias amanhã, no Centenário 9h45 pelo Gauchão. Tu gosta de Gauchão? Não. Gosto de gauchão, sim. Gosto de gauchão, acho que a verba que tá Eu sendo- prefiro Prenda, mas eu gosto de Gauchão também. Tá engraçadinho. Não vai fazer que nem o Marcos... Tá engraçadinho, tá palhaçadinho no final da tarde, né? Não vai fazer que nem o Marcos Não, Couto. mas eu gosto de Gauchão. O Marcos Couto, certa feita, perguntou para um colega, enfim, você gosta de gauchão? Ele, não, prefiro o brasileirão. Tá, mas gauchão barbudo ou bigodudo? Inter, só repetindo aí para quem ligou a TV agora, foi eliminado nos pênaltis pelo São Paulo na Copinha. Internacional morreu no fim, né? O jogo terminou empatado em 1-1 nas penalidades. O tricolor paulista venceu por 7-5. São Paulo errou só 1, o Internacional errou 2. Só para quem não acompanhou ontem, porque alguns jogos, um jogo terminou de madrugada, jogos de volta, jogos de ida da Libertadores, Montevidéu, Wanderers e Olímpia 0-0, agora o Olímpia mata no Paraguai. Macará 1, Deportivo Táchira também 1, o Macará é do Equador, para quem não sabe, e o Deportivo Táchira é da Venezuela, óbvio. Oriente Petroleiro da Bolívia 2, Universitário do Peru 0, aqui acho que morreu a Copa. Hã? Não tá morta, não. Universitário do Peru vai... Não, joga em casa a segunda. Mas Peru, Não, mas... eu acho que pode... Não, até porque eles são muito mais aficionados por futebol do que os seus adversários. O seu adversário, nesse caso. Petroleiro? É. Petroleiro tem a mesma tradição desse universitário. Eu digo em termos de torcida. Pois é. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Você que passou no vestibular, agora o endereço é um só. Central de Imóveis, administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Desentupidora Pérez. Confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas e produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça a sua compra online. Só produtos de primeira. Em Caxias do Sul, por exemplo, tem 3 lojas Pede Apoio. Porto Alegre agora tem a Pampas Prime, um espaço aconchegante que reúne criteriosa seleção de cortes nobres para seu churrasco.
certificados e chancelados pelas principais associações de raça do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas, com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja climatizada tem 70 metros quadrados de área total. Dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas. Aberta de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite, na rua Casimiro de Abreu 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre, no antigo posto Figueroa. Vá até lá e conheça Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. Carlos Dil disse ontem aqui, já vou falar da Frigigold, a Laur Veríssimo, que o Figueroa jogou menos que o Gamarra. Não, eu não concordo, não concordo. A minha ordem do... Eu acho que no conjunto o Figueroa era superior. E até Era porque... mais galo. Não, até, claro, ele jogava num time muito superior, né? Mas fazer um gol, como aquele gol iluminado de 75, ele faz toda a diferença. Claro que o Gamarra jogou num time que era extremamente Ele ruim. quis dizer também que o Gamarra era mais técnico. Era. Que o Figueroa é mais chegado. Não, o Figueroa era muito técnico e também tinha chegada, coisa que o Gamarra nunca... O Figueroa não foi escolhido o melhor zagueiro de 3 Copas do Mundo? Não, 7-4, 7-8 e 82. 82 não. Acho que não. Ou o Chile ficou fora de uma dessas, mas ele foi Ou de 3 82, Copas do Mundo. Não, o Figueroa não. O Figueroa, quando chegou no Inter aqui, ele tinha sido o melhor zagueiro da Copa de 74, né? 74, depois repetiu com certeza. 78. Não, quando ele chegou no Inter, ele chegou em 71 no Inter. Então tinha sido a melhor de 70. Não, o melhor da Copa de 70 foi o Anchieta. Anchieta. E aí o Grêmio contratou o Anchieta, o Inter contratou o Figueroa logo em Em seguida. 74 saiu E considerado aí, em o melhor zagueiro. 74, já jogando no Inter, ele foi o melhor daquela Copa. E em Na Alemanha. 78 repetiu como melhor zagueiro da Copa também. Não, eu penso que o Figueroa era superior ao Gamarra, fazendo essa comparação rápida. É. E o Figueroa, Gamarra, depois Mauro. Jeromel ou Adilson? Hein, Rodrigo? Eu não vi o Adilson jogar, né? É. Eu tenho essa desvantagem. Eu gostava do Adilson. Não. mas O Adilson o Jeromel, Não, o Adilson era mais. será? Até pela liderança que tinha, né? Mas Mas o Jeromel? o Adilson... Não, o Jeromel é um líder, mas o Adilson era muito mais líder. O Adilson eu sei que jogou muito. Claro. Assim, esses Tinha um jogadores futebol todos... mais bonito, o Adilson. Esses jogadores todos... E era mais liderança, né? Ele era mais liderança. esses jogadores todos eu claro, conheço, sei de histórias Sim, e ouvi isso aí. falar, mas nada como ver jogar, né? Mas acredito que deve ser unanimidade o Adilson. Em uma seleção, Rec, que foi realizada com cronistas esportivos do mundo inteiro, o Figueroa foi o único jogador que não nasceu ou no Brasil ou na Argentina que figurou em uma seleção da América. É feito uma seleção, o Figueroa é o único que não é nem do Brasil nem da Não, Argentina. era muita bola. A dupla de zaga nessa seleção aqui tem Passarella e Figueroa. Figueroa era muita bola. Não tem. E o detalhe, né, que hoje a gente brinca e tal, que os caras acabavam batendo no cotovelo dele. Era uma perspectiva de matar várias jogadas e matou várias jogadas. Em determinada ocasião, o Edu, que depois jogou no Inter, jogava no Santos. Foi na pista atlética. Hoje ele seria suspenso. Bom, hoje, mas ele não joga hoje. Na época podia, né? Hoje na época não tinha tanta tecnologia como tem hoje. É. E na verdade ele não dava, os caras batiam nele, é diferente. Tá bem. Já voltamos. Oito horas, 12 minutos. E o Inter tem um outro time, além desse da Copa São Paulo, né? Que foi o grupo de transição, não, o aspirante. O aspirante. Que até, por exemplo, o Bertotto jogou como capitão e titular da lateral esquerda, foi dispensado. Negócio meio esdrúxulo, mas o Inter não tinha lateral esquerda, ele jogou. E o Inter já subiu o Fernandinho, o Ronald, né? São jogadores que serão aproveitados. Acho que o Iago também chegou a jogar ali. O Iago jogou. O Iago jogou. Não, o Internacional está com 3 times, o Master, o A e agora esse. Qual que é o Master? Esse, Não, esse... Não é Master, esse... Aspirante? Aspirante. Não, quando tu falou Não, acho que Master, a gente já joga. tu quis cornetear o D'Alessandro, o Camilo, o Damião. Tu não vai me pegar no jogo de palavras. Não, eu me tonteei. falou Matheus Eu me tonteei na expressão, foi só isso. Tu não vai mandar um abraço aí pro cara que tá João Padeiro. O Padeiro que eu ia na Barão Triunfo comprar
pão na padaria ali, que eu era do falecido Nunca pai me dele. cobrou um sanduíche? Seu Biage, não te cobrou? Não. E eu pagava, eu nunca deixei de pagar. tá. Ia com as moedinhas enroladas na mão pra ninguém bater minha carteira e comprava. tu E o tava João entende com de futebol. muito, tava O com João muito. entende de futebol pra O caramba. João fazia um sandupão pra mim lá, com bastante O Léo, queijo. Também, tu sempre naquela mortadela. larica, fim de noite, na madrugada, É. ele ficava com pena de ti, né? Tu chegava ali todo magrão, Frisco, esquálido, quebrado, veio de Lagoa Vermelha, a pé. Não, eu tava- Aí o João te deu força, é óbvio. Eu tava prejudicado. Não é óbvio que tá prejudicado, veio quebrado, veio a pé de Lagoa Vermelha. Não, pé não. Eu vim num ônibus com a Não, mesa não. de fórmica que eu carreguei dentro do ônibus. Vamos à missa pra passar na roleta. Ah, eu não venho mais. Mas é verdade. É verdade. Tu não vem mais no programa de chinelo, tu não quer. Então aqui, ó, quando os caras falarem Bela Ouro aqui, eu vou ler. Não é, Tu mas fica não mais vai sabendo. ler. De fórmica ainda? Ah, não tem cabimento aí. É, peguei lá da bodega do meu falecido pai. É. Meu pai morreu em 79, eu vim pra cá em 80, 81. Legal. É. Isso é vida. Tem que isso ser valorizado. Tem história pra contar, tem história. É, boa noite, Rec. Vocês acham que o goleiro do Inter na Copinha, um bom goleiro, Maicon Lovato? E tem que ver. O Inter só tem pegador de pênalti agora. O Igor, esse também falam que é pegador de pênalti. Tem que ser goleiro. Né? Tem que ser goleiro. Né? E tem que dar chance, né? É. Tem que dar sequência. Não dá pra botar o guri em um jogo e queimar. O Alaor, que alguns sacaneiam ainda, chamam de Belaor, eu estou te preservando. O Alaor gosta mais do Lomba do que do Danilo Fernandes. Gosto mais do Lomba, seria meu titular. Sim. O problema foi a arrancada do Lomba no Internacional. Mas aí também é o que o Mas Maurício ano acabou passado de ele dizer. foi bem, né? Mas é o que o Maurício acabou de dizer. Daqui a pouco tu não dá sequência nos jogos, aí fica difícil. Engraçado que eu gostava dos dois longe. Eu gostava do Lomba no Bahia e na Ponte Preta e gostava do Danilo Fernandes no Sport Recife. Hoje eu não vejo mais aquele goleiraço. Não vejo. O Danilo Assim Fernandes. como o Marcelo Groi custou a ter essa concepção de goleiraço. A torcida do Grêmio, um mês e meio antes, chegou o Paulo Vitor. A torcida do Grêmio queria o Paulo Vitor jogando. E olha, se fizer uma enquete, periga. Ainda dá uns hoje, 7-3. Hoje acho que 8-2. Olha. Não, hoje não. Depois dessa Libertadores não. Mas antes da partida com o Barcelona, muitos pediram. O Barcelona do Equador. Mas é que o Marcelo, quando ele era reserva do Vitor, todo mundo queria o Marcelo de titular. Aí o Marcelo assumiu a titularidade, um período, né? Depois E aí da saída se viu do que o Vitor era melhor Vitor, que ele. aí veio o Dida, teve aquela coisa toda. Mas o Marcelo, ele teve o auge dele, ele foi pra seleção, ele era ídolo da torcida. Só que aí, acho que ele... Vitor, quem vendeu foi teu pai pro Atlético Mineiro por 5 milhões. Mas o Vitor era um bom negócio pro Vitor, né? O Vitor recebeu uma proposta de 4 anos de contrato, ganhando mais do que ganhava no Grêmio. E quando o jogador recebe uma proposta que é boa pra ele, quer ir, a gente sabe que não tem clube que segure, né? Dinheiro. E foi pra lá ser campeão de... Né? Não, mas na Bem época não, brilhante. né? Hoje, se me pagarem 300, 400 mil por mês, eu vou. É bom dinheiro ainda, né? Não, mas eu tô dizendo por 5 milhões pelo goleiro era um bom dinheiro. Não, pro Grêmio foi um bom negócio também. Mas o E ele tava jogador... meio marcado, ele tomou muito gol do D'Alessandro Mas no o- Grenal. o- Tem uma hora Tava muito queimado, tem né? uma hora que o cara começa a ficar nervoso. Mas isso Acusa que... golpe, né? Mas isso ainda é até hoje. O jogador, quando Tafarel tem uma... hoje, que foi o maior goleiro brasileiro, os caras dizem que amarelava em Grenal, que tomava gol do Jorge Vélez, tomava mesmo. E nunca isso foi marca. bom goleiro no Inter, nem em Grenal. Né? Isso Nunca. marca Não, muito. Grenal. no Inter ele foi bom goleiro. Não no Grenal, tô falando Não em em Grenal. Grenal, porque aquele campeonato de 1987, o Inter tinha um time médio para fraco, o Inter só chegou na final por causa do Tafarel e o Enio Andrade. Essa questão de Grenal marca muito. E o Tafarel, no Grenal 0x0, o Inter amassando, dentro do Beira-Rio amassando, ele bota uma bola no pé do velho, ele bota lá atrás, o cara... Pô. Aí liquidou a carreira, aí tomamos um segundo, aí desandou. Podia jogar a noite inteira que nós não ia empatar. Foi 2-1, né? Foi 2x1. Depois o Inter acabou fazendo gol. Já voltamos. Já voltamos? Oito e 20, deixa eu falar das melhores panelas do mundo. Claro que eu estou falando da Frigigold, que tem 2 anos de garantia. Nunca ninguém devolveu uma Frigigold. Você vai economizar em óleo comestível, só vai ganhar em saúde. E outra, vai preservar os alimentos, porque o que dá sabor ao alimento é o tempero. Né? Você temperando bem,
você vai ganhar qualidade nos alimentos. E, aliás, fica com performance dentro da frigideira, da panela, o alimento feito na Frigigold. Confira mais vantagens no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Bom, aqui ó, vou estar conferindo aí na tela o telefone, né? 4003-4220. Liga, o pessoal devolve a ligação. O Carlos de Canoas diz que eu dei balão aqui quando eu falei que o Figueiredo foi melhor em 3 Copas, que o Chile não jogou as Copas de 70 e 78. Eu não falei em 70. 70 é o melhor zagueiro. Aqui, ó. Eu te empresto o meu aparelhinho aqui, foi o Anchieta. Eu falei aqui Anchieta. Pelo Uruguai. Em 74 eu falei que o Figueiredo. Foi o Figueiredo. E ele tá falando aqui, ó, que o Chile não jogou a Copa de 78. Eu não sei se jogou ou não jogou. Eu sei que eu conversei muito com o Figueiredo ao longo da vida, e o Figueiredo era embaixador do Chile, da ONU, Sim. não sei o quê, e o Figueiredo sempre falava que tinha sido escolhido em 3 Copas do Mundo o melhor zagueiro. Isso a gente pode pesquisar, isso aí é o de menos. Não, o importante é que jogava muito. Jogou muita bola o Figueiredo. De repente foi de 66, vou eu saber. Pode ser. Eu não sei exatamente quais foram as Copas que o Chile jogou e nem estou chutando aqui, eu estou me baseando em alguma coisa. Eu não gosto de chutar, não. E tanto é que eu fiz referência aqui ao grande Atílio Gennaro Anchieta, que tem um neto jogando na meia cancha do Grêmio. O Alaor corneteou o guri. É cornetear, só disse que eu não gostei da bola dele, não é cornetear. Falei sério. Tem um neto do Anchieta e um filho do Paulo Roberto. Legal isso. Não, e tem um Fux no meu time, né, da Copinha. Sim, Fux, mas não é parente do Argel, já esclareceram. E é um jogador que está... Hoje errou o pênalti, né? Bruno Fux. Errou o pênalti. Não é parente? Não. Errou. Até porque a grafia é diferente. Não sei. Pode ele ter sido errou. errado na hora do registro. Ele pode ser parente daquele auxiliar que tinha Fux Pode ser. na década de 70, a bandeirinha. Mas o Fux esse também estaria no horizonte do Odair. Mas para o grupo de transição, tanto ele quanto o Richard, quanto o Neto e também o Brenner. Né? Esse grupo de transição aí acaba sendo substituindo aquele sub-23. Sim. Vira uma miscelânea esse grupo de transição. Né? O Grêmio não coloca veterano. O Internacional até coloca veterano. Tanto no grupo de transição quanto no aspirante. No aspirante jogou só o Bertotto. Bertotto tinha 24. Acima de 23 anos. Foi o único que... Aspirante, não posso errar a expressão. Aspirante, não é Master. Tá O bom. Master é outra categoria. Mas eu não me surpreenderia se daqui a pouco o Seiras jogasse uma copinha aí. Vai ficando. Tem que arrumar uma Não, bola. mas daqui a pouco ficando, joga no time titular. Né? Não. Não. Esse desse Tá jogo, marcado. Não. O Bob, Mas ele, com a o torcida- Marquinhos. Com a Paulão. torcida não tá tão marcado, sei. Não, tá marcado sim. Olha Tá marcado, tá muito marcado. Ele Já foi segura. mal na Chapecoense, né? Mas ele depois foi se mal na lesionou. Chapecoense. Depois se lesionou. Tá marcado. Eu te digo, Maurício, que eu vou atualmente, do último jogo Inter-Veranópolis no Beira-Rio, eu fui com a camiseta dele, a 23. Os caras... Aproveitando o bom momento, Rodrigo, qual é o teu sonho de consumo, já que esse time do Grêmio tem farinha no saco? Olha, eu na Rádio Grenal ali, aquele dia que eu participei, eu falei que eu gosto muito do Marco Ruben, né, como centroavante. Acho que ajudaria bem o Grêmio. Mas Em termos de conquista, em termos de conquista, eu gostaria de ver o Grêmio ser campeão brasileiro. Eu sei que uma outra Libertadores mas seria é um campeonato ótimo. bonito, né? Mas é um título que eu acho... Exatamente, eu acho que é um título bonito de ganhar, sim. E é um título que o Grêmio não conquista há algum tempo. Bateu na trave, né?
em alguns anos anteriores. E eu gostaria de ver, assim. Acho que ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Queria muito ter visto o Mundial, mas eu acho que um Campeonato Brasileiro esse ano me deixaria bastante satisfeito, assim. O Campeonato Brasileiro, pelo estilo de jogo do Grêmio e pelo jeito que o Grêmio jogou fora de casa, dá para sonhar. Dá para sonhar, não. Dá para pensar em ganhar, porque sonhar parece que é um... O que dificulta para o Grêmio, pensando no Brasileiro, é que 4 das 6 datas da fase de grupos são simultâneas ao Brasileirão. Então, em pelo menos 4 jogos do Brasileirão, na primeira fase, serão utilizados jogadores suplentes ou um time misto no Brasileiro. Já complica. Aí tu vai para as oitavas de final, porque o Grêmio vai passar nesse grupo, né? Não tem como não passar. E já são pelo menos mais 2 jogos. Profeta. Ué, mas analisa a tabela. Tá. Decretaste já? Mas analisa. Não, mas analisa, mas O tá Mônagas decretando. não significa nada. O Defensor e o outro é do Paraguai, né? É o Defensor, o Mônagas e agora me fugiu o outro. É o Cerro. Cerro do Paraguai. Continua, Profeta. Não, são pelo menos mais 2 datas nas oitavas que o Grêmio vai preservar jogadores. Já são 6 jogos de 38. Não, mas é boa observação. A tendência é, de novo, o Grêmio priorizar, né, a Libertadores. Mas, assim, eu gostaria de ver o Grêmio ser campeão brasileiro, porque é um título que já tem algum tempo e, enfim, é um título que eu gostaria de ver, assim. Mas um bicampeonato da Libertadores também... Tetra. Não, um tetra na história, mas um bi consecutivo. Se né? o Grêmio ganhar... Seria uma coisa também fantástica. O Santos vai jogar a Libertadores. O Grêmio vai jogar a Libertadores. Um dos dois pode ser tetra. Sim. E o São Paulo não joga a Libertadores. O peso então que o Grêmio isso pode traz, ser né? o maior vencedor de Libertadores do Brasil. Aí, o que é, Laura? Tu tá o quê? Caçando algum mosquito lá em cima? Estou olhando, estou viajando aqui. Poder Tá pode- viajando. Se tu tá viajando, eu também posso viajar. Só que você está falando e eu estou pensando. Não, acho que tu tá nervoso. Não, absolutamente. Tudo Projetar o Inter focando e na Copa agora, do qual Brasil o é teu viajar. sonho? Aí, qual é o teu sonho de consumo esse ano? penso que a gente tem que pensar devagar, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, e aí vamos pro Campeonato Brasileiro e tem condições para tudo. Valeu, obrigado, Alaor. Obrigado, Valeu, Rodrigo. obrigado. Um abraço, Paulo Pelar, que está aqui também assistindo, veio trazer o filhão aí. E obrigado pela audiência. Obrigado, João Padeiro, pelo carinho de sempre. Até amanhã, 1h da tarde.